Samurai honrado versus realidade. A mentira mortal do Bushido. A imagem que venderam para você. Você cresceu assistindo filmes onde o samurai é a personificação da honra. Ele nunca mente, nunca trai. Prefere morrer a desonrar seu mestre. Com sua katana reluzente, ele enfrenta exércitos inteiros, recusa armas covardes e segue um código sagrado chamado Bushido. É uma figura quase divina de lealdade absoluta. Mas e se eu te dissesse que essa imagem romântica foi construída sobre mentiras? Que o verdadeiro samurai era tão diferente dessa fantasia quanto um político corrupto é diferente de um santo? A verdade é brutal. Os samurais eram mercenários oportunistas que trocavam de lado como quem troca de roupa, usavam qualquer arma que desse vantagem, incluindo canhões importados. E o famoso Código Bushido foi inventado séculos depois que a era dos samurais terminou. Quer saber o mais irônico? Essa mesma fabricação de uma história idealizada aconteceu também com algumas das narrativas mais polêmicas da Bíblia. E entender isso pode mudar completamente sua visão sobre verdade, propaganda e manipulação histórica. Bushido, um código inventado no século XX. Vamos começar pelo básico. O Bushido, esse código milenar de honra samurai, foi sistematizado e popularizado principalmente no início do século XX, muito depois da era dos samurais ter terminado oficialmente em 1868. O livro que consolidou essa ideia no Ocidente, Bushido, a alma do Japão, foi escrito em 1900 por Inazo Nitobe, em inglês para um público ocidental. Foi um best-seller que moldou como o mundo via os samurais. O problema? Nitobe estava vendendo uma fantasia nacionalista, não documentando uma realidade histórica. Por que ele fez isso? O Japão estava se modernizando rapidamente e queria ser respeitado pelas potências ocidentais. Criar uma mitologia de guerreiros honrados e disciplinados servia perfeitamente aos interesses políticos da época. Isso te lembra algo? Pense nas histórias de conquista na Bíblia, Jericó, por exemplo, as muralhas que caíram ao som de trombetas. Arqueólogos modernos descobriram que Jericó provavelmente já estava abandonada na época da suposta conquista israelita. A história foi embelezada, dramatizada, transformada em propaganda religiosa séculos depois dos eventos que supostamente descreve. Tanto o Bushido quanto várias narrativas bíblicas foram reescritos não para preservar verdades históricas, mas para servir propósitos ideológicos específicos. A verdade suja: samurais eram mercenários. Durante o período Sengoku, 1467-1615, o Japão estava mergulhado em guerra civil constante. E os samurais? Eles trocavam de lado com uma frequência impressionante. Um samurai servia ao senhor feudal que pagasse melhor ou oferecesse mais terras. Quando um daimyo, senhor feudal, perdia poder, seus samurais frequentemente abandonavam o navio afundando e corriam para se aliar ao vencedor. Lealdade eterna? Apenas quando era conveniente. Akechi Mitsuhide é um exemplo clássico. Ele traiu e assassinou seu próprio senhor, Oda Nobunaga, um dos unificadores do Japão. E não foi punido por desonra. Ele foi derrotado militarmente por um rival mais forte, Toyotomi Hideyoshi, que também teve sua própria trajetória cheia de mudanças de lealdade. Compare isso com histórias bíblicas como a de Davi. Antes de se tornar rei, Davi era um mercenário que chegou a se oferecer para lutar contra Israel ao lado dos filisteus. 1 Samuel 27. A Bíblia tenta suavizar isso, mas os registros estão lá. O grande rei Davi, antes de sua glória, era um oportunista que vendia sua espada para quem pagasse. A lição? Guerreiros antigos não eram movidos por códigos de honra divinos, eram movidos por sobrevivência, ambição e oportunismo, como a maioria dos seres humanos em situações extremas. Armas de fogo. A arma favorita dos guerreiros honrados. Aqui está uma verdade que Hollywood odeia. Os samurais amavam armas de fogo. Quando os portugueses introduziram os arcabuzes, mosquetes primitivos, no Japão em 1543, os samurais adotaram essa tecnologia com entusiasmo selvagem. Em poucas décadas, o Japão se tornou um dos maiores produtores de armas de fogo do mundo. Na Batalha de Nagashino, 1575, Oda Nobunaga derrotou a cavalaria samurai tradicional, usando milhares de arcabuzeiros em formação. Foi um massacre. A honra da espada não significava nada diante de chumbo voando a 400 metros por segundo. Os samurais não tinham problemas morais com isso. A arma que mata o inimigo é arma boa, simples assim.
Pense agora nas histórias de conquista em Josué. Cidades inteiras destruídas, homens, mulheres, crianças e animais massacrados. A arqueologia moderna mostra que muitas dessas conquistas foram exageradas ou nunca aconteceram. Mas o propósito era criar uma narrativa de poder divino, não documentar táticas militares realistas. Tanto samurais quanto guerreiros bíblicos usavam qualquer meio disponível para vencer. A romantização veio depois, quando escritores precisavam criar heróis moralmente superiores para inspirar gerações futuras. Fugir da batalha. A estratégia mais inteligente. Sabe aquela cena clássica onde o samurai prefere morrer lutando a recuar? Pura ficção. Samurais experientes sabiam que fugir de uma batalha perdida era a escolha inteligente. Viver para lutar outro dia, reagrupar forças, planejar vingança. Isso era estratégia militar básica, não covardia. Tokugawa Ieyasu, que eventualmente unificou o Japão e fundou o shogunato que durou 250 anos, fugiu de várias batalhas ao longo de sua carreira. Em uma ocasião, ele ficou tão apavorado que defenou em sua armadura durante a fuga. Isso não o impediu de se tornar o líder mais poderoso do Japão. Compare com as histórias bíblicas de guerra. Quando os israelitas enfrentavam inimigos superiores, eles frequentemente recuavam ou negociavam. Davi fugiu de Saul por anos. Moisés fugiu do Egito. Jacó enganou seu irmão e fugiu por décadas. A diferença é que a Bíblia enquadra essas fugas como providência divina ou sabedoria, enquanto a mitologia samurai posterior tentou apagar completamente essas realidades humanas normais. O seppuku, teatro político não ritual sagrado. O suicídio ritual samurai, seppuku ou harakiri, é talvez o aspecto mais romantizado da cultura samurai. A narrativa popular diz que um samurai preferia se matar de forma dolorosa a viver com desonra. A realidade? O seppuku era frequentemente uma alternativa politicamente conveniente à execução pública. Permitir que um samurai derrotado cometesse seppuku era uma forma de o vencedor mostrar misericórdia, enquanto ainda eliminava uma ameaça política. E muitas vezes tinha um assistente, Kaishakunin, que decapitava a pessoa após o primeiro corte no abdômen, porque o processo completo era insuportavelmente doloroso e poucos conseguiam completá-lo. Isso não era sobre honra transcendente, era sobre controle político e propaganda. Semelhante às histórias de sacrifício na Bíblia, Abraão prestes a sacrificar Isaac, Jefté sacrificando sua filha, Juízes 11, os holocaustos constantes. Essas histórias eram normalizadas em uma cultura que usava violência ritualizada para reforçar hierarquias religiosas e políticas. Por que essas mentiras importam hoje? Você pode estar pensando, tudo bem, mas isso foi há séculos. Por que eu deveria me importar? Porque essas mentiras ainda moldam como você vê o mundo hoje. A mitologia do samurai honrado influencia como as pessoas romantizam a violência, a lealdade cega e o sacrifício sem sentido. Quantas vezes você já ouviu alguém glorificar a morrer com honra ou lealdade absoluta, como se fossem virtudes inquestionáveis? Essas ideias são perigosas. Elas foram usadas para justificar atrocidades. Os kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial foram inspirados pela propaganda do Bushido. Soldados jovens foram convencidos a se explodir em missões suicidas porque essa era a via do guerreiro. Da mesma forma, narrativas bíblicas sobre guerra santa e destruição divina de povos inteiros foram usadas para justificar genocídios, cruzadas, colonização e escravidão por séculos. Quando você aceita histórias romantizadas sem questionar, você se torna vulnerável à manipulação. Políticos, líderes religiosos, nacionalistas, todos usam mitologias heróicas para fazer você aceitar violência, injustiça e opressão como coisas nobres e necessárias. A verdadeira honra está na verdade. Aqui está a ironia suprema. Há algo genuinamente admirável nos samurais históricos reais, não nas versões fantasiosas. Eles eram sobreviventes pragmáticos em um mundo brutal. Adaptavam-se, faziam escolhas difíceis. Alguns mostravam genuína coragem, não porque seguiam um código artificial, mas porque escolhiam proteger pessoas ou princípios, mesmo quando era perigoso. Mas essa humanidade complexa foi apagada em favor de uma fantasia unidimensional de perfeição moral. O mesmo aconteceu com figuras bíblicas. Davi era um guerreiro complexo, às vezes brutal, às vezes compassivo. Moisés matou um homem e teve crises de raiva.
Esses eram seres humanos reais, com falhas reais, mas séculos de reinterpretação transformaram essas pessoas complexas em ícones morais simplificados, projetados para validar agendas religiosas específicas. A verdadeira honra não está em fingir que essas figuras históricas eram perfeitas. Está em ter a coragem de olhar para a verdade completa, incluindo as partes desconfortáveis, e aprender lições honestas sobre natureza humana, poder e propaganda. O que você pode fazer? Se você chegou até aqui, parabéns! Você já está à frente de 90% das pessoas que preferem acreditar em mitos confortáveis do que enfrentar verdades desconfortáveis. Agora, o próximo passo é seu. Questione as narrativas heróicas que você aceita sem pensar. Quando alguém te falar sobre tradição milenar ou valores eternos, pergunte: eternos desde quando? Tradicionais para quem? Qual interesse político ou religioso essa história serve? Pesquise as fontes. Arqueólogos, historiadores e estudiosos modernos têm acesso a evidências que nossos antepassados não tinham. Suas descobertas frequentemente contradizem narrativas tradicionais. Mas essas contradições são onde a verdade realmente vive. Ensine pensamento crítico às pessoas ao seu redor, especialmente aos jovens. Mostrar como o mito do Bushido foi fabricado é uma excelente porta de entrada para discutir propaganda moderna, fake news e manipulação política. E, finalmente, desenvolva sua própria bússola moral baseada em princípios honestos. Compaixão, justiça, verdade, não em obediência cega a códigos antigos que foram inventados para servir aos interesses de pessoas mortas há muito tempo. Não deixe que sua mente seja colonizada por mitos fabricados. Se este texto fez você repensar algo que você acreditava ser verdade absoluta, compartilhe-o. Quanto mais pessoas desenvolverem pensamento crítico sobre narrativas históricas e religiosas, mais difícil será para manipuladores modernos usarem essas mesmas táticas contra nós. A próxima vez que você assistir um filme sobre samurais ou ouvir um sermão sobre guerreiros bíblicos, lembre-se: a história real é sempre mais complexa, mais suja e mais humana do que a propaganda permite que você veja. E isso não é um defeito, é uma característica. A humanidade imperfeita é mais valiosa do que a perfeição inventada. Porque só quando aceitamos nossas falhas, podemos genuinamente crescer além delas. Agora vá, questione tudo. Até o próximo vídeo.